É o limite da sua paciência. A imperatriz responde não. A concubina pergunta se é porque ela não gosta dela, mas Navier responde que é porque elas não são irmãs e manda ela ir embora. Rasta então percebe os olhares das outras mulheres e acaba saindo. No quarto, ela diz para o homem que acha que a imperatriz não gosta dela, pois é só uma concubina e não deveria chamá-la de irmã. O homem pergunta se ela foi mesmo visitar a imperatriz e ela responde que sim. Então diz que ela não pode fazer isso, pois existe uma grande diferença na posição de imperatriz e concubina. Mas Rasta diz que elas têm o mesmo marido e ele fica perplexo, pois ela falou aquilo para a imperatriz. Navier avista um pássaro e chama ele, e para sua surpresa, ele atende ela. Ela se pergunta se ele foi criado por um nobre e lê a mensagem amarrada na pata dele. Eu sou um estrangeiro que chegará no ano novo. Eu escrevi isso depois de beber. Ela sorri e suas damas chegam e ficam maravilhadas pelo pássaro e falam para ela responder logo a mensagem. Então ela escreve: o pássaro de um bêbado que voa sem rumo seria bom se encontrasse o caminho de volta. Assim será mais esperto que seu mestre. As damas acham fofo que o pássaro goste da imperatriz. Ela então fala para ele não se perder e ir com cuidado. Então, longe dali, o pássaro dourado se transforma em um homem e fala que vai ter que ser mais esperto que seu mestre para poder vê-lo novamente, a sua rainha. Ela pergunta se o pássaro voltará e a Lady diz que espera que sim. Alguém bate na porta e ela abre. É o imperador e ele diz que Rasta precisa de uma dama, mas ela responde que não tem nenhuma nobre disponível. Ele fala que ela não está ajudando e manda ela encontrar uma dama para Rasta. Navier estava tão feliz, mas agora se sente cansada. Mesmo assim, ela aceita. Suas damas estão preocupadas, pois talvez seja necessário entregar uma delas para a concubina, mas Navier não quer fazer isso, e seria rude pedir a uma nobre que sirva a uma mulher que não é igual e também que era inferior a elas, como Rasta é. Seria vergonhoso. Então ela decide encontrar alguém nobre, inferior ou falida e manda entregar convites às mulheres da capital para uma festa do chá. Na festa do chá, as damas agradecem à imperatriz pelo convite e ela fala que precisa de ajuda. Elas prontamente dizem que fazem qualquer coisa por ela, mas Navier diz que o imperador está procurando uma dama para a concubina. O clima fica tenso, pois ela sabe que as damas são orgulhosas. Uma diz que existe rumores que Rasta seja uma escrava fugitiva, então vai ser difícil alguma dama aceitar servi-la, pois ela não terá respeito na sociedade por servi-la. Já no quarto, Navier está cansada e sua dama avista o pássaro na janela e avisa ela. Navier pega a nova mensagem que diz: eu sou mais esperto que um pássaro. Agora estou sóbrio. Ela pede algo para escrever e a dama pergunta se ela está se divertindo. Ela responde que sim. A mensagem diz: parece que você não está completamente sóbrio. Como se chama o pássaro? E diz ao pássaro para não se perder. E ela espera que ele responda novamente a mensagem. Alguém avisa que o imperador chegou e suas damas esperam lá fora. Ela diz que agora o vê frequentemente esses dias e ele pergunta se ela encontrou a dama. Então é de novo sobre Rasta. Ela diz que ainda não teve nenhuma resposta, mas ele pergunta se essa é a resposta dela. Navier fica confusa e ele diz que se ela não teve uma resposta é porque tem um motivo, talvez ter dito algo estranho para as damas. Ela fica com raiva e diz que não fez nada disso, mas ele diz que se for verdade, as pessoas ainda vão falar. E ela fala que vai ter pessoas que não vão acreditar no que falam. Então, o imperador pergunta se foi ela que espalhou o boato que a Rasta é uma escrava fugitiva.
Ele continua e diz que a única que se beneficiaria era a Imperatriz, pois Rashta é como uma rival para ela. Ela fica em choque, mas fala que a concubina não é sua rival, pois ela é sua esposa e não sua amante. Então, como Rashta não é uma ameaça, ela não espalhou nenhum rumor. E termina dizendo que não quer incomodá-lo, então que não a envolvesse nisso. Chorando no seu lugar secreto, ela vê o pássaro chegando e lê a mensagem. Precisa de um nome? Então pode dar um se quiser. Ela ri e fala que ele é um dono despreocupado. O pássaro encara ela e ela entende que é porque ela estava chorando antes. Então fala para ele que aquele é seu lugar secreto e às vezes vai ali chorar. Então era um segredo. O pássaro consola ela e ela retribui com um beijo e decide que o nome do pássaro será Rainha. Agradece pela visita, pois está bem melhor agora e pede para ela voltar outra vez. Longe dali, o pássaro vira homem e ele pergunta se rainha agora é um nome masculino. O pássaro azul pergunta do que ele estava falando e para onde ele tinha ido. Ele responde que foi apenas no Palácio Imperial fazer uma pesquisa. O pássaro azul vira homem e diz que só quer que o príncipe preste atenção no que faz. Em outro dia, uma dama fala para Rashta não se preocupar, pois a imperatriz não estava ali naquele horário. Então ela se senta. Porém, a imperatriz chega e diz que a cadeira onde ela sentou era dela. Rashta pede desculpas, pois não sabia. Ela pergunta por que ela veio ao Palácio Oeste e Rashta responde que só queria ser sua amiga. A imperatriz então fala que a Rashta vai poder ser amiga da próxima concubina que o imperador trazer. Mais tarde, o imperador entra sem bater na porta e Navia pergunta o que ele faz ali tão tarde. Ele pergunta se ela não pode mudar sobre Rashta. Ela diz que não quer falar sobre Rashta, mas ele continua a insistir. Ele diz que foi necessário, pois se a imperatriz não tivesse dito aquelas coisas, ele não teria ido até ali. Ela fala que ela e a dama Sofia invadiram seu espaço pessoal. Ele fala que Rashta fazia parte do povoado, então não sabia por que Navia era uma pessoa tão má. Quando ele sai, ela não consegue ficar de pé, pois ficou fraca. Em outro quarto, Rashta pergunta se o imperador ficou bravo com a imperatriz por causa dela, e a dama diz que sim, que ele até gritou com ela bem alto, e depois manda uma cadeira para Rashta. Ela fica maravilhada e diz que ele é incrível. De noite, Navia escuta batidas na janela e Rainha entra e se deita na cama. A nova mensagem dizia que o pássaro pode ser chamado de rainha, mas era um macho. Nessa hora, o pássaro bate as asas com raiva, mas Navia pede desculpas e diz que não sabia. O ano novo chegou e, felizmente, como não tem muitos nobres que ela e Soviet precisem cumprimentar, eles não se viram por um tempo. Mas um nobre chegou e eles precisam recebê-lo pessoalmente. Ela sabe que rumores dizem que Haile, o príncipe do reino ocidental, era bonito, mas muito cruel. Porém, apenas o boato sobre sua aparência era verdadeira. E quando ele se aproxima, ela fala que era um prazer conhecê-lo, mas ele se ajoelha e beija sua mão, e diz que está honrado em conhecer sua imperatriz. Ela então fala que espera que ele descanse e desfrute da estadia do palácio até o ano novo. Ele diz que vai desfrutar, pois é muito linda. Mais tarde, Rainha chega e a nova mensagem dizia: Cheguei ao Palácio Imperial, você sabe quem eu sou? Ela pensa e depois escreve: Não sei quem é, mas você sabe quem eu sou? Depois, Rainha chega na chuva e a nova mensagem dizia: Vamos apostar? Quem encontrar o outro primeiro, vence. Ela com raiva pergunta à Rainha se foi só por isso que mandaram ela na chuva, pois seu dono era muito irresponsável. Ele acena que não, mas ela diz que não adianta negar, pois ela sabe que ele é assim. E escreve: O que você quer apostar? Rainha quer que ela coloque logo, mas Navier diz que ela não é igual ao seu mestre. Então ele vai ter que dormir ali, pois estava chovendo. E quando ela adormece, o pássaro vai embora. Ela acorda e Rainha chega, e na mensagem nova diz: Aposto Rainha. Ela fala que aquilo é crueldade e escreve que ela é um homem. Depois avisam que Haile quer falar com ela e ela se pergunta o que ele queria. Ele beija sua mão e pergunta se estava sendo inconveniente com sua rainha. Ela diz que está bem e pergunta como ela pode ajudá-lo. Ele diz que quer ser guiado pelo palácio, pois é grande e ele tem medo de se perder. Navia diz que vai chamar uma dama, mas ele diz que gostaria que fosse ela. Por ele sempre chamar ela de rainha, ela se pergunta se ele é o dono do pássaro. Ele pergunta se tem algum problema, mas ela aceita.
Navier acha que ele está sendo muito convencido, porém não quer problemas com o herdeiro do Império Ocidental. Ele agradece e ela pede para segui-la. Enquanto ela mostrava o jardim prateado, Rasta chega gritando e pergunta se a imperatriz estava passeando, pois ela também estava, e diz olá e fala seu nome ao homem. Ele faz o mesmo e ela diz que ele parece um príncipe de contos de fadas e pergunta quem é ele. Navier então fala que ele é o príncipe do reino ocidental e ela fica fascinada, pois nunca tinha visto um, e pergunta se ele quer que ela mostre o palácio para ele. O príncipe agradece, mas diz que a imperatriz é uma ótima guia. Então ela diz que podem ir os três juntos, mas ele diz friamente que três são demais e sai. Navier percebe que ele está com uma cara fria, mas ele pergunta se ela não acha ele bonito, pois geralmente as pessoas estão interessadas nele por isso, e pergunta por que ela está tão fria, se era porque ele não parecia melhor que antes. Ela diz que não é isso e pede desculpas. Ele então fala que ela estava muito tensa e pergunta se a Rasta era a concubina do imperador. Ela fica tensa, mas ele fala que o imperador é um homem estranho, pois não sabe como ele poderia olhar para o outro lado tendo uma rainha dessas na frente dele. Ela não responde e Hayley pergunta se ela pode convidar ele para o banquete do Ano Novo. Ela pergunta se ele não recebeu o convite, mas ele diz que sim, porém prefere ser o convidado dela do que do imperador. Ela então agradece pelo seu bom coração, mas já tinha enviado os convites. Então ele pergunta se poderia riscar o nome do imperador e escrever o nome dela embaixo. No ano novo, ela está se arrumando e dá para ver algumas mensagens. Você está me procurando? Está me procurando muito? Navier vê a rainha de costas e pergunta se ele estava dando voltas por ali. E diz que ele parece que estava com vergonha por ver ela se vestindo e diz que gostaria de poder encontrar seu dono do banquete também. No primeiro dia de comemoração do Ano Novo, a imperatriz e o imperador devem estar juntos, e quando Navier desce as escadas e olha os convidados nobres, ela se pergunta por que a concubina estava ali no dia do Ano Novo.